Nós vamos falar hoje de algo tremendo, a glória do Senhor. Amém? Você já experimentou a glória do Senhor? Diga, glória a Deus. Glória a Deus, a glória do Senhor. A glória do nosso Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 6. Versículo de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei eu, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai querido, em nome de Jesus nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja junto de nós, para que nós possamos, através desta palavra, glorificar o teu nome, Senhor. Não permita que nenhum espírito de distração, de cansaço, de abatimento, possa nos roubar da tua presença, e que a tua glória, de fato, encha o nosso coração. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías começa essa palavra datando o fato, porque ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Foi exatamente ali, quando as coisas não estavam bem, quando as coisas estavam complicadas, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, a visão que Isaías teve não foi apenas uma visão estática, como se poderia imaginar, e como às vezes nós, movidos pelo Espírito Santo, temos. Mas a visão que ele teve interagia com ele. O anjo estava com uma tenaz, havia brasa quente, e era a unção do céu descendo à terra para purificar aquele profeta, para restaurar a vida daquele profeta. Ele coloca assim: quando tudo estava se complicando na minha vida, eu vi o Senhor, e o Senhor estava assentado num alto e sublime trono. No versículo 5, ele completa no finalzinho: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, enquanto o rei Uzias morria, Isaías tinha uma visão sobrenatural do Senhor, do Rei, do verdadeiro Rei. A soberania de Deus se manifestava para Isaías ali naquele momento.
e trabalhava o coração do profeta e purificava os lábios do profeta. Ele que tinha medo, ele que tinha receio, ele falava assim: o que eu vou fazer? Eu sou um homem de impuros lábios e estou na presença do Deus Altíssimo. E a palavra diz que o anjo tocou os seus lábios, a iniquidade foi tirada, e ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu percebo na vida do profeta? Que era um homem humilde, um homem que se humilhava na presença do Senhor. Ele, quando tem a visão, ele fala assim: misericórdia, eu estou tendo a visão de um Deus maravilhoso, e eu sou pecador. Quem sou eu? Eu sou uma pequena criatura, o que eu vou fazer? E é o Senhor que faz com ele um trabalho de restauração de tal maneira, que depois Deus pergunta: quem é que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Quem vai adiante? E aí ele vira e fala assim: me envia, Senhor. Quer dizer, no princípio, eu estou falando de um homem que está marcando a sua narrativa com a morte do rei. Com a morte do rei, no ano em que morreu o rei Uzias. E aí, me deu uma curiosidade, irmãos. Eu falei: afinal de contas, quem era o rei Uzias? O 10º rei de Judá. Sim, mas qual a história dele? Então eu vou pedir para você, junto comigo, que você retroaja 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26. Me acompanha até essa leitura para que a gente possa descortinar quem é, na verdade, o rei Uzias. Todo o povo de Judá, 2 Crônicas, capítulo 26, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. O pai de Uzias não tinha nem morrido, eles colocaram lá: Uzias, você vai ser o nosso rei. Ele tinha 16 anos, era uma pessoa nova ainda. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Pôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que coisa maravilhosa. Uzias, ele governava segundo os preceitos do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor estava falando para ele. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Quanta coisa! Diz no versículo 10, também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Que coisa fantástica, né? Mas no versículo 16, irmãos, pula comigo, diz assim: mas, sempre há um mais, né? Quando você quer aconselhar alguém, você não pode chegar para a pessoa de imediato e falar assim: olha, estou chateado com você porque você fez isso.
Não, você primeiro chega para a pessoa, conversa com a pessoa, fala, olha, você é uma pessoa muito boa aqui, a gente gosta muito de você, mas, esse mais é que preocupa, quando a pessoa vai chamar a atenção, mas, e a palavra diz assim, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. A palavra está dizendo que Uzias, ele fez muitas coisas, mas depois de ter feito muitas coisas, o seu coração se encheu de soberba, ele ficou cheio de vaidades. Irmãos, e aí, ele entrou no templo, pegou junto ao altar e queimou incenso, que era a ação exclusiva de sacerdote. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Olha que coisa tremenda, o sacerdote, ele confronta o rei com aquilo que ele estava fazendo, porque o sacerdote estava na autoridade de Deus, e chega e nem fala rei não, chega e fala assim, a ti, Uzias, não é lícito praticar esse ato, você pode ser grande, mas você não é maior que Deus, você pode ser grande, mas diante do Senhor você tem que se humilhar. E aí continua a palavra, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério, sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor junto ao altar do incenso. Olha o que acontece. Ele se irou, ele reagiu mal contra os sacerdotes e a palavra diz que brotou uma ferida na testa dele, irmãos. A ferida não botou aqui na lombar, não, na perna, não, no braço, não, na testa. É lugar visível. Visível. Deus colocou uma marca na testa dele para dizer para ele, você não pode vir contra mim. Você está quebrando uma cadeia de autoridade que não lhe é permitido quebrar. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Esse era o rei Uzias, esse era o rei que se encheu de vaidade, ele se achava um grande administrador, ele se achava alguém com capacidade extremamente maior para fazer o que ele queria. E aí ele achou que ele poderia queimar o incenso na casa do Senhor e foi lá. Irmãos, quais são as lições que eu vou aprendendo quando eu compreendo a leitura da palavra? Eu estou exatamente terminando 2 Crônicas e unindo, no momento em que Uzias morre, é o momento que Isaías está profetizando lá, no ano em que morreu o rei Uzias. Primeira coisa que eu percebo com relação ao rei, ele tinha qualidades, era um homem que tinha visão.
Mas o orgulho entrou no coração dele, irmãos. E a lição que eu aprendo é que eu preciso ter muito cuidado quando eu olho para mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim mesmo e compreender exatamente quem eu sou. Eu tenho que compreender aquilo que eu sou perante o Senhor e aceitar que aquilo que eu tenho me foi dado por Deus. Eu não posso transgredir princípios de Deus. Eu não posso transgredir na minha vida aquilo que Deus está traçando. Mesmo que isso signifique ir contra coisas que eu acho absolutamente lógico. Quando eu estou na igreja, eu preciso me submeter ao senhorio de Deus. É Deus que comanda a igreja, é o Espírito Santo que comanda a igreja. Você só está hoje aqui com o privilégio de saber que Deus está tomando conta da sua vida, amém? Deus está tomando conta da sua vida e Deus é maravilhoso para conduzir isso, irmãos. Eu não sei a situação que você está enfrentando, eu quero dizer para você que hoje, Páscoa, é dia de passagem. É dia de mudança, é dia de você pegar as suas coisas e falar, não, isso eu não preciso mais, vou deixar para lá. Eu quero apenas caminhar com o Senhor. O rei Uzias também não conhecia lei nenhuma, porque para ele tudo podia acontecer. Irmãos, a pior coisa que há na vida de uma pessoa é ela se valer da sua posição hierárquica e confundir isso com autoridade. Confundir isso com autoridade. Às vezes na criação de filho, às vezes na hora de conversar com alguém, às vezes na hora de você colocar aquilo que você acha correto, mas que a outra pessoa vai falar assim, olha, eu não acho bem. Quem é você? Quem é você para colocar... Eu que estou falando para você, faz isso. Faça exatamente isso. Impressionante, irmãos. Vocês conhecem aquela historinha do cara que tinha um vizinho, ele tinha um cachorro grande, o vizinho tinha um coelhinho. Com essa história, o vizinho falou para ele assim, amigo, nós amamos esse coelhinho. Coincidentemente, estamos vivendo essa Páscoa doida aí de coelhinho, mas não é nada a ver com... Amo aquele coelhinho. E nós vamos viajar. Olha para mim pelo coelhinho. Olha para mim. Ele falou, deixa que eu vou tomar conta do coelhinho. Sempre eu vou olhar. E o vizinho viajou. E um dia, quando ele estava voltando do trabalho, ele viu o cachorro com o coelhinho na boca. Coelhinho morto. Ele falou, misericórdia, misericórdia. Ele pegou o coelhinho, olhou e falou, meu Deus. Ele costurou o coelhinho, empalhou e botou lá na portinha da casa do vizinho. A mulher dele falou assim, querido, não é melhor reconhecer... Eu sei o que eu estou fazendo. Foi lá e botou o coelhinho lá. Quando o vizinho voltou, ele só ouviu o grito da mulher. Ah! Correram todo mundo e falou assim, o que houve? Falou, cara, nós saímos daqui, o meu coelhinho tinha morrido, nós enterramos o coelhinho, você acredita que ele está na porta de casa? Saiu da porta de casa. Ele tinha batido no cachorro, esqueci de contar isso também, que ele bateu no cachorro dele, porque tinha comido, matou o coelhinho. Irmãos, quantas vezes você, a pretexto de estar dominando uma situação, você extrapola a sua autoridade, você extrapola as suas reações. O rei Uzias, ele podia ter sido humilde o suficiente para falar, eu preciso de elevar ao Senhor a minha prece, eu preciso engrandecer o nome. Não.
Na igreja nós às vezes vemos isso, irmãos. Às vezes você chega para a pessoa e fala assim, o Senhor está te dizendo algo. O Senhor está dizendo para você fazer assim, pastor, eu não concordo. Você não concorda comigo ou com o Senhor? Não, pastor, não, desculpa, mas eu acho que não é por aí. Tá bom. Às vezes você está vendo uma pessoa trabalhar na igreja, irmãos, com carinho, com amor ao irmão, que devia aplaudir o outro, que devia falar assim, ó, bacana, fica jogando pedra. Irmãos, ministério de louvor na igreja. Às vezes você está fazendo um ótimo trabalho, se esforçando. Quando você sai, a pessoa fala assim, e fala para ser escutado. Não fala por uma falha, fala para ser escutado. O louvor hoje estava altíssimo. Nossa, esse rapaz grita. Não é nada com você não, tá, Lucas? Esse rapaz grita. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não consigo enxergar a unção que está na vida do outro. Porque os meus olhos não estão vendo a dimensão espiritual. Eu só consigo ver a dimensão carnal. Eu não consigo obedecer. Eu não consigo respeitar. Eu não consigo me humilhar. O rei Uzias, ele na verdade, ele deixou que o diabo colocasse no coração dele o orgulho, a vaidade, a prepotência. Ele se achou mais importante. E aí, eu vou voltar com os irmãos, lá para o texto de Isaías, porque Isaías foi contemporâneo de Uzias. O texto começa no ano da morte do rei Uzias. E agora olha que tremendo que a palavra diz. No ano da morte do rei Uzias, que achou que era grande coisa, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você pode dar um glória a Deus? E vou te falar mais. Isaías viu o rei. Ele fala, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, que está acima de todo poder, que está acima de toda autoridade. Quando eu me ponho a pensar nas coisas que estão acontecendo no Brasil, eu percebo que há uma divisão entre aqueles que olham apenas para si mesmo, aqueles que dizem, eu sou o presidente, aqueles que dizem, eu sou o governador, eu sou o prefeito, e aqueles que falam, eu vi o Senhor à direita do Pai. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos aqui para ouvir palavra humana. Nós viemos aqui para ouvir pessoas falando de si mesmos. Nós viemos aqui para ouvir falar de Jesus, para que Jesus pudesse falar ao nosso coração. Quebrantar o nosso coração. Falar, o que você é, depende de mim. Depende da unção que eu colocar sobre a sua vida. E nós experimentamos essa unção. Uma pessoa que ministre no altar do Senhor tem que ter o coração quebrantado. Uma pessoa que ministre a palavra no altar do Senhor, ele antes de pregar a outra, ele tem que pregar a si mesmo e ter o coração quebrantado e falar assim, reina, Senhor, sobre a minha vida, sobre cada palavra. Para que essa palavra seja eficaz, para que essa palavra chegue até o coração do meu irmão. O que nós estamos vivendo, às vezes, no meio da igreja? O orgulho, a vaidade, a prepotência das pessoas, até mesmo as pessoas que se autodenominam, eu sou pastor. Você está falando com o pastor, alto lá. Eu estou falando para você que é assim e vai ser assim. Aí você fala assim, afinal de contas, quem reina nessa história? E eu quero falar para você que a vaidade, ela marca
marca você, marca a sua alma e separa você. O rei Uzias, a lepra nasceu na testa dele e ninguém mandou. Ele foi morar numa casa separada, ele foi viver sozinho. Sabe por quê? Ele quebrou princípio de autoridade. Quebrou princípio de autoridade. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu lido com as coisas do Senhor. Eu não posso tirar uma cadeira da casa do Senhor sem antes orar, falar: Senhor, é o teu desejo, o teu propósito é esse? É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu quero viver o meu cotidiano com o Senhor. Nós precisamos experimentar isso na nossa vida, irmãos. Nós sofremos de um mal na igreja, um mal terrível. Nós nos dividimos. Uma parte de nós vive o dia a dia do mundo e uma pequena parte vive o dia a dia da igreja. E não devia ser assim. Nós temos que ser servos do Senhor 100% para Jesus. Você pode dizer 100% para Jesus? 100% para Jesus, irmãos. Não sei te falar como é que é o céu. Jesus foi preparar um lugar para a gente. Eu sei que deve ser um negócio maravilhoso. Deve ser um lugar maravilhoso. Não sei se você já experimentou quando você está viajando de carro, que tem aquela lombadinha que desce assim, né? Você sente aquilo, né? Dá aquela... né? Bom, né? O céu deve ser uma constante assim. Você deve ir para um lado, para outro, vivendo perto dos irmãos, sentindo o prazer, né, de sonhar com as coisas boas, alegres, na presença do Senhor. Você já andou? Quem já andou de montanha-russa? Quem já andou? Já andou de montanha-russa? Irmãos, a porta do inferno deve ser igual, né? Deve ser muito próximo. A gente vai subindo naquela cadeirinha, aquilo vai assim, aquele barulhinho. Chega lá em cima, faz assim, aí você olha e fala assim, tenso, hein? Aí aquilo faz assim, ó. Quando faz assim, você fala: eu não sei porque eu teimo em vir nesse lugar. Mas aí já é tarde. Não dá para gritar: para que eu quero descer. Não dá. Não dá. Ali despenca muito. A porta do inferno deve ser assim, irmãos. Estou falando sério. Deve ser um lugar que você chega e olha e fala assim: Não dá. Não dá para voltar. Não tem como se arrepender. Não tem como retroagir. E aí se você pudesse e quisesse ter uma visão, tem uma mulher que tem um livro que ela diz que viu o inferno. Ela está precisando de conversão, irmão, porque eu vou te falar uma coisa, né? Ver o céu eu até gostaria, agora ver o inferno estou fora. Me deixa fora disso. Irmãos, se você olhar aquelas pessoas indo para uma montanha-russa eterna, cair eternamente, sem poder voltar, acabou. E os gritos, ranger de dentes, lago de fogo, o queimar eternamente. Você já sentiu quando alguém briga com você, fala com você e aqui, ó, a garganta fica presa, os olhos começam a arder, você começa a chorar, aquilo, o estômago queima, tudo arde, e a dor de você falar: eu não ouvi a palavra de Deus, eu podia ter mudado. E aí é tarde. Irmãos, quantas pessoas você conhece que vão estar no carrinho da montanha-russa? Que estão comprando o ingresso para entrar na montanha-russa, sem que você fale assim: não vá, que é furada. Furada. Vai não. Irmãos, nós precisamos
urgentemente ouvir o que Deus está falando à igreja, para que a nossa vida seja um instrumento nas mãos do Senhor. Quando Isaías, ele tinha tido a experiência com o rei Uzias, falou: o rei Uzias não é exemplo para ninguém. O rei Uzias encheu o coração de soberba. Às vezes você encontra aí na casa de Deus a mesma coisa. Pastor com segurança, gente com... O rei Uzias encheu seu coração de orgulho. Tinha uma marca de lepra na sua testa, visível. Viveu sozinho, morreu na solidão. Isaías olhou para o céu e falou: eu vi o Senhor. No ano em que aquele que tinha orgulho morreu, e vai morrer, os que você encontra hoje, que são governantes, que são líderes religiosos, cantores famosos, vão morrer. Isaías olhou e falou: eu vi o Senhor, e o Senhor estava me perguntando: a quem eu vou enviar? Deixa eu te falar, Deus está perguntando para nós hoje: quem é que eu vou enviar? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou te usar? Você fala: não, pode me usar no domingo. Não! Porque a marca da sua vida vai ficar na história. Os seus filhos, as suas filhas, eles vão contar sobre você. Nós temos que abraçar com visão espiritual aquele chamado que Deus está fazendo. Quem que eu vou enviar quem para essas pessoas? Envia a mim, Senhor. Envia a mim. Porque o mundo está vivendo um drama. Não sei se você já percebeu. Não sei se você já percebeu, mas todos os dias as tragédias se multiplicam. Todos os dias. Terremotos, fome, desgraça, guerra. Coisas que a gente não imaginava que pudesse ver ou ouvir. Agora pegaram no Iraque um menino que foi para um estádio de futebol, se explodiu no estádio. E as pessoas filmaram. Se explodiu em nome de um ódio. E o que nós estamos fazendo? Eu estou indo ao culto. Não é só isso, irmãos. Viva o evangelho do Senhor na sua vida, porque Deus quer transformar a sua vida. A paz que o Senhor quer dar para nós é a paz daqueles que estão satisfeitos. É a paz do carrinho quando ele está chegando perto da saída, que você fala assim: ai, graças a Deus, nunca mais. É essa a sensação.